Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai começar uma matéria nova, muito bacana, muito importante para a história da literatura, principalmente na nossa literatura contemporânea, que é o Barroco. O Barroco, ele ocorreu por volta de 1600, século XVII, chamado também de seiscentismo, e o Barroco trabalha muito com uma contraposição ao classicismo, ao Renascimento que a gente viu nas aulas passadas. O Renascimento trabalhava muito com aquela ideia da beleza, da estética, do bonito, do perfeito, do regular. O Barroco, ele vai mostrar para esse mundo que ele não é harmonioso, que o mundo não é harmonioso, que ele não é regular, que ele não é perfeito. Até a própria palavra barroco, ela significa, vem do espanhol barroeco, algumas dos estudos dizem isso, que vem do barroeco, e barroeco significa uma pedra de formato irregular, uma pedra desarmoniosa. Muitas pessoas no período chamaram o barroco de feísmo. Por quê? É uma nova estética, uma nova concepção de beleza que não se instaura na beleza clássica. Se instaura numa beleza essencialmente feia. É uma ideia de causar as sensações de outra maneira. De fazer o homem se reconhecer de outra maneira que não pela beleza dos grandes gregos ou da escola classicista. O Barroco, para entender essa escola literária, a gente precisa falar um pouquinho sobre o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo nesse período para que essas pessoas entrassem nesse estado de tensão, nesse estado de desarmonia, nesse desequilíbrio interno emocional? Primeiro de tudo, em 1512 surge a Reforma Protestante. Martinho Lutero, na Alemanha, não aceitando muitas das questões que a Igreja Católica impunha, e pensando bastante nessas questões, nas indulgências, como é que a Igreja Católica cobrava pelos pecados dos outros, roubava tanto dinheiro de tantas pessoas, vendia o lugar no céu. Como que isso era possível? E o Martinho Lutero não concordava, ele não achava isso justo, não achava isso nem ao menos religioso. E o Martinho Lutero começa a protestar contra a Igreja Católica. Ele começa a se levantar contra, sendo que ele era um participante do clero, ele era um frade, se não me engano, ou alguma coisa dentro do clero, mas ele, dentro dessa condição de padre, de frade, do que quer que seja, ele começa a se levantar contra a Igreja Católica. E ele começa a protestar em relação a isso. Com isso ele escreve as 95 teses de Martinho Lutero, que é onde ele reinterpreta a Bíblia, onde ele repensa a Bíblia e ele mostra como que essa escritura sagrada se diferencia muito daquilo que a igreja impunha. Até porque nesse período as missas eram rezadas em latim. Quase ninguém entendia nada, ninguém entendia o que estava sendo narrado, ninguém entendia os evangelhos, a galera simplesmente ia e acompanhava por conta de uma pressão social. O próprio Martinho Lutero escreve uma das primeiras versões da Bíblia sem ser em latim. Ele é um dos primeiros a traduzir a Bíblia para o alemão para que o cidadão comum pudesse conhecer de fato as Escrituras, para que as Escrituras não ficassem no poder da Igreja Católica. Vendo toda essa revolução, essa forma como o Martinho Lutero tinha se levantado contra a Igreja Católica, ela pensa o que ela vai fazer, porque ela começa a perder muitos seguidores. A religião colocada por Martinho Lutero, repensando a Bíblia, é muito mais atrativa para as pessoas e permite as pessoas a fazer muitas outras coisas que a Igreja Católica proíbe. Então, a Igreja Católica começa a pensar o que ela vai fazer para readquirir esses fiéis. Como é que ela vai quebrar com a Igreja Protestante? Como é que ela vai quebrar com essa questão que o Martinho Lutero levantou? Ela vai criar uma coisa que se chamou de Contra-Reforma no Concílio de Trento. O Concílio de Trento durou entre 1545 e 1563, mais ou menos, e foi nesse concílio que se criaram diversas coisas em relação à própria religião católica. Entre elas, uma famosíssima que a gente conhece como o índice, ou index, o Index Prohibitorum. Nesse concílio, eles definiram quais livros seriam proibidos, quais livros as pessoas não poderiam ler, que iam contra os ideais da Igreja Católica, e eles criaram essa lista de livros proibidos que foram todos para a fogueira. Grandes obras da literatura foram colocadas nesse Index Prohibitorum,
em especial obras do Gil Vicente, obras de alguns italianos muito importantes, como Decameron, que criticava bastante algumas questões da igreja, como Boccaccio, que escreveu Decameron, que criticava bastante as coisas da igreja. Então muitas obras foram colocadas nessa lista de livros proibidos. O Concílio de Trento também definiu uma inquisição contra os protestantes. Eles caçavam e matavam todos que proferiam as ideias e os conceitos colocados por Martinho Lutero. Aqui a gente já começa a ver que existe uma instabilidade em relação à própria religião. A gente estava num período antropocêntrico, de repente a religião volta a ter uma determinada força, mas as próprias correntes religiosas estão em choque constante. Elas não conseguem encontrar uma harmonia entre si. Com essa Inquisição e com essa caçada, o Concílio de Trento também vai criar a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus. O que essa Companhia de Jesus fazia? Ela ia para o mundo, principalmente nos lugares extremamente longe da cultura ocidental, longe da cultura cristã, como os lugares que eles estavam colonizando, América, África, alguns lugares da Índia, como Goa, alguns lugares da Ásia, e eles levavam a palavra de Jesus dentro dos moldes católicos. Então, a Companhia de Jesus foi um modo de se levantar contra essa religião protestante e chamar mais gente para voltar para o catolicismo, mostrar, olha como o catolicismo aqui é legal, olha como esses rituais são bacanas, e eles tentavam fazer as pessoas voltarem para que eles pudessem voltar a ter o poder que outrora eles tiveram. Eles foram para vários lugares, espalharam a palavra de Jesus, eles queriam catequizar todos os lugares do mundo. Mostrar como Jesus vai longe, como a palavra de Jesus alcança as questões religiosas. Então, tudo isso gerou um conflito muito grande dentro da lógica do mundo desse período. Não satisfeito com todas essas questões, em 1580, Dom Sebastião, que era o rei de Portugal na época, vai para uma batalha na África. E lá ele morre. Na verdade, o corpo dele some. Ele desaparece nessa batalha na África e o corpo dele some, o pessoal fica, será que ele morreu? Será que ele vai voltar? O que será que vai acontecer? Só que, como o tempo passa, o descendente próximo que poderia assumir não consegue aguentar todo o peso que é governar Portugal, então Portugal acaba passando para a Espanha. Nesse momento se forma a Península Ibérica, na hora que unifica Portugal e Espanha. Nesse período, já extremamente na tensão, na instabilidade, na desarmonia que esses conflitos religiosos e ideológicos traziam, ainda vai ter a questão identitária de nação. Os portugueses não conseguiam mais ser portugueses, eles tinham passado a ser espanhóis por conta da Península Ibérica, eles estavam numa crise identitária. Essa crise até gerou uma coisa que vai aparecer muito na literatura ao longo da história de Portugal, que é o sebastianismo, onde eles acreditavam que Dom Sebastião voltaria em cavalos de fogo para salvar todo mundo português, assim como Moisés fez. Então, Dom Sebastião seria uma espécie de Messias que voltaria e salvaria a população portuguesa. Nesse período de instabilidade, de conflito, de tensão e de dor, vão entrar em choque, ainda mais do que entrava antes, a ideia do teocentrismo e a ideia do antropocentrismo. Mas aqui vai acontecer uma coisa muito complicada, porque eles não sabiam qual corrente religiosa seguir, eles não sabiam como se colocar, eles, enquanto seres humanos, estavam incertos em relação a si mesmo, eles não sabiam o que colocar no centro, se eles colocavam Deus, se eles acreditavam em si, eles não sabiam qual era o potencial das questões. Então, é um período em que se perde o próprio centro. E isso vai ser muito representado nas artes plásticas, isso vai ser representado na literatura, isso vai ser representado nas esculturas, vai ser representado em vários lugares. Esse centro, ele está perdido. Ninguém sabe o que de fato passa a ser esse centro.
Porque o teocentrismo, o Deus, ele está no centro, mas não é o mesmo Deus, são vários deuses diferentes. O próprio homem não consegue se ver nesse centro porque ele está fragmentado, ele está todo quebrado por dentro, ele é irregular, assim como a pedra do barroco é regular, ele não sabe se colocar. Então, o centro se torna um grande ponto de interrogação. Qual que é o centro do mundo? O que está no centro? O que o homem precisa usar como norte para seguir o seu caminho? E é dentro desse panorama todo quebrado, todo fragmentado, que vai se instaurar a escola barroca. Claro para vocês? A gente vai agora dar uma apagadinha aqui e conversar um pouquinho sobre algumas das características principais do barroco. A gente vai ver alguns quadros, vai ver algumas esculturas, ver como que essa dinamicidade, toda essa brincadeira do barroco funciona e como que a própria estética desse período, a estética artística desse período, reflete esse estado de espírito desse sujeito, que não se encontra consigo mesmo. Bacana? Então vamos apagar aqui. Vamos lá. Bom, gente, vamos agora dar uma olhada aqui nas características desse período. Vamos ver um pouquinho como que era construída a literatura, e não só a literatura, como as artes de maneira geral nesse período, em especial as artes plásticas. Certo? A primeira coisa, levando em consideração toda essa fragmentação, todo esse problema que a vida estava trazendo para esses sujeitos, a gente tem uma característica que é a dualidade. Eles vão brincar com uma ideia de chiaro-oscuro, a ideia do claro e escuro, a ideia das duas coisas que habitam o mesmo sujeito. Então, em muitas obras, em muitos poemas, dentro do mesmo poema, ele exalta a razão e a emoção, ele exalta a matéria e o espírito, ele exalta a questão da fé e do palpável. Ele vai abordar muito esses dois lados que existem dentro do ser humano. E ele vai mostrar que o ser humano não é feito só de bom ou de mal, como é a concepção no Renascimento, em que o herói é bom e íntegro e o sujeito que ele enfrenta é um sujeito mau, monstruoso. Aqui ele vai mostrar pra gente que o homem é composto tanto do lado claro quanto do lado escuro. O homem tem a alma boa, mas também é composto de escuridão. Claro pra vocês? Essa ideia da dualidade, do claro e escuro, das duas metades que existem e que fazem o homem, vai estar muito presente em várias obras, em vários poemas e até na própria produção de alguns artistas. Por exemplo, existem artistas que vão fazer um poema, como é o caso do Gregório de Matos, que a gente vai falar um pouquinho provavelmente na próxima aula. O Gregório de Matos que faz um poema religioso e logo em seguida um poema erótico criticando a religião. Essa indecisão, essa indefinição do próprio ser humano em relação a esse mundo. Esses dois lados, essa fragmentação que existe nele, certo? No barroco a gente vai ter um rebuscamento muito grande da linguagem. E esse rebuscamento vão gerar dois conceitos importantíssimos. A gente fala de barroco, a gente tem que ter em mente esses dois conceitos, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo é um jogo com as palavras, é um trabalho rebuscado com as palavras. É quase transformar essa palavra num adorno, mas não num adorno só no sentido de enfeitar, mas no sentido de transformar. Por isso que no barroco a gente vai ter muitas figuras de linguagem construindo os poemas. O cultismo trabalha muito com a ideia da expressão, como dizer isso, como causar um determinado efeito no leitor para representar essa ideia da dualidade, essa ideia da fragmentação. Então a gente vai ter, dentro do barroco, muitas metáforas, muitos paradoxos, muitas hipérboles, para trabalhar com essa ideia do cultismo, da forma de como se expressar. É uma expressão culta, uma expressão que trabalha com o sinestésico, fazer sentir para entender. Claro? E o conceptismo trabalha mais com uma ideia do raciocínio lógico, do conteúdo, de convencer através da razão. São dois conceitos separados, mas que na grande maioria das obras aparecem juntas. Claro, muitos dos poemas, assim como muitas das narrativas desse período, das prosas desse período, vão aparecer juntos. Tanto a noção do cultismo, que é um jogo com as palavras, uma forma de atingir o outro, né, pelo afeto, pela questão da afetiva, pela questão da emoção, mas você, através desse convencimento emocional, você também convence através da razão. Então é um duplo convencimento, para que o seu leitor, para que o leitor desses poetas dessa época não tivessem como fugir daquilo que eles estão colocando. É mostrar esses dois lados, o da emoção e da razão, amalgamados em um mesmo texto. Bacana?
Aí a gente vai ter uma coisa interessantíssima do Barroco, que é a ideia do dinamismo, e isso vai aparecer em muitas obras. Vamos ver, primeiro de tudo, uma escultura. A gente tem o Davi, do Michelangelo, o Davi constituído de maneira clássica, de maneira imponente, de maneira firme. Ele não precisa realizar um ato, o ato dele já está realizado, ele não está sob tensão, ele está sob plena realização e louvação, ele atingiu um estado sublime. Agora vamos dar uma olhada no Davi do Bernini, o Davi barroco. Até a pedra que é esculpida muda muito. Aqui é uma pedra clara, é uma pedra que esboça essa pureza, essa clareza. A pedra em que é esculpido o Davi do Bernini é uma pedra suja. É uma pedra que não dá tanta clareza, ela não vem com essa claridade só. Ela comporta a própria escuridão. Olha a diferença. Como essa daqui já está realizada, ela não precisa realizar mais nada, ela está feita. E como a escultura barroca, ela está num dinamismo, num movimento, numa tensão. Ela está no movimento de atacar o Golias naquela narrativa bíblica e de jogar pedra. Olha como esse sujeito, ele está todo envergado, ele está todo mexido, ele não está reto, ele não está pleno. A própria forma como bate luz nele faz com que várias sombras se projetem no corpo dele. No Davi não, ele é pleno. A sombra bate, a sombra projeta no outro, não nele. A escultura do Davi, do Bernini, projeta em si mesma a sombra, mostrando mais uma vez essa ideia de que era oscuro, mostrando mais uma vez essa ideia de movimento, mostrando mais uma vez que não existe um centro definido nesse movimento. Ele está no ato. O barroco é sempre o estar no ato de fazer algo. Existe no barroco também uma pintura muito conhecida que é o Sepultamento de Cristo, do Caravaggio. Todas as obras renascentistas abordam o principal no centro. Lembram daquela aula que a gente viu o quadro de Deus e do Adão? O mais importante estava no centro. O barroco perde o centro. A coisa mais importante do quadro não está mais no centro porque a gente não consegue reconhecer qual é a coisa mais importante do quadro. Isso reflete muito a própria vida que eles estavam tendo, que eles não conseguiam se encontrar no centro. Eles não sabiam o que era o centro. Então a própria obra também tem que perder o seu centro. A própria obra não pode comportar em si um centro. O centro se perde. As coisas se espalham na obra. É só dar uma olhada nesse sepultamento do Caravaggio que a gente consegue ter uma ideia bem clara de que Jesus não está bem no meio, ele está mais para baixo. Tem um cara quase no meio que está segurando Jesus, tem uma galera atrás, mas não tem de fato um centro. O mais importante não está no centro, ele está espalhado na tela. Claro, isso vai aparecer também muito na literatura, essa ideia do movimento, essa ideia da falta de centro, nas figuras de linguagem do hipérbato e do quiasmo. O hipérbato é a ideia de inverter a ordem das palavras, inverter a ordem da construção sintática. Em vez de você falar uma coisa com clareza, uma coisa direta, é tudo uma inversão que dá esse movimento para o poema. Dá esse movimento parecendo que o poema ele não está querendo se apresentar, ele está sempre fugindo de você. A compreensão do poema está sempre fugindo. E o quiasmo é a ideia de uma construção do poema em X. Por exemplo, como é o caso do seguinte poema, que eu não coube aqui, eu vou ler. A narda enferma flutua, e quando flutua enferma... Ou X. A narda enferma flutua, e quando flutua enferma, já deu essa movimentação do X. E tem outro. Jaz doente e fermosura, esta fermosa a doença. Mais uma vez, doente e fermosura, fermosa doença. Esse X que dá esse movimento para o poema. O poema não é estático. O poema não se oferece, ele não se abre de maneira fixa, como é no Renascimento, como é em todas as escolas literárias anteriores. Aqui você precisa correr atrás do poema para alcançar ele. Você precisa correr atrás das obras artísticas para alcançá-las. E quiçá você consiga compreender alguma coisa, porque ainda assim é extremamente difícil. E tudo isso vai refletir numa gigantesca instabilidade desse período, que é a consciência de todos esses homens que essa vida que eles levam é efêmera. Tudo passa, eles não conseguem reter essa vida, eles não conseguem, e por não conseguir reter, eles não conseguem compreender. Todos os momentos da vida são efêmeros, é uma efemeridade. Efemeridade no sentido de que passa, não é possível segurar. Então essas são algumas das características principais da escola literária barroca.
certo? Na próxima aula, a gente vai dar uma olhada nos dois principais autores que a gente tem do Barroco aqui no Brasil. O primeiro deles, a gente vai dar uma olhadinha na prosa cristã e católica do Padre Antônio Vieira. A gente vai ver como ele trabalha um pouquinho com essas questões e depois a gente vai passar para um dos maiores poetas da história do Brasil, que é o Gregório de Matos, o famoso Boca do Inferno. A gente vai ver como isso não está só no poema dele, mas todas essas questões da instabilidade se refletem na própria vida dele, na forma como ele pensa em constituir um poema e na forma como ele leva essas questões. Claro? Então hoje a gente fica por aqui, agradeço muito a presença de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!